A desonestidade de Nando Moura é visível ao ignorar completamente a explicação do Arthur Duval sobre o tema. E aí você vê, qual é a esperança que nós temos no Brasil? A esperança que nós temos no Brasil, você sabe muito bem aqui, é o guerreiro de Kiev, Arthur Dupal. E Arthur Dupal diz que vai copiar aquilo que está dando certo. E o que está dando certo na cabeça de Arthur Dupal? O que os militares fizeram, o que os bolsonaristas fizeram, o que os petistas fizeram. Massacrar qualquer opinião e tentar assassinar a reputação. Vejam só. Excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde... vocês são bonzinhos, né? Responde até a pergunta do Nando Moura, né? Isso responde a pergunta do Nando Moura. Vejam só. Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos... Por que vocês ficam com esse comportamento de assassinar a reputação e tentar destruir aqueles que apoiaram de livre e espontânea vontade, de coração aberto, tentar destruir a mais tenra crítica vocês tentam destruir? Ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Para quem não entendeu o que o Arthur falou, é basicamente o que Sun Tzu disse sobre conhecer e aprender com seus inimigos, não para imitá-los e cometer os mesmos erros, mas para entender como eles chegaram ao poder e assim derrotá-los. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Essa frase oferece um ensinamento atemporal que pode ser aplicado além dos campos de batalha, incluindo o cenário político. Ela nos mostra que reconhecer e compreender as virtudes de um adversário é tão importante quanto identificar suas falhas. Em um contexto político contemporâneo, essa lição se torna particularmente relevante ao analisarmos como novos grupos políticos podem aprender com os métodos dos que os precederam. Imagine 2 grupos políticos que alcançaram o poder, mas cujos projetos resultaram em consequências negativas para a sociedade. Apesar de seus fracassos no impacto final, eles foram inegavelmente bem-sucedidos em explorar as ferramentas à sua disposição para conquistar e consolidar sua posição. Eles dominaram a comunicação, mobilizaram seguidores, estabeleceram alianças estratégicas e aproveitaram as fragilidades do sistema político. Esses elementos de eficácia não devem ser ignorados, mesmo que seus objetivos sejam amplamente criticados. Agora, surge um terceiro grupo político, com intenções de corrigir os danos causados por seus antecessores. Ao invés de focar apenas nos erros cometidos, este grupo decide estudar o que tornou os outros bem-sucedidos. Eles reconhecem que, para obter resultados diferentes, é necessário não apenas evitar os mesmos erros, mas também adaptar as estratégias eficazes empregadas anteriormente, algo que Sun Tzu chamaria de conhecer o inimigo. No entanto, a desonestidade de Nando Moura é visível ao ignorar completamente a explicação do Arthur Duval sobre o tema. Isso, agora as felinas são o projeto majoritário e eles vão silenciar qualquer um que faça a mais doce, tenra crítica. Como já coloquei aqui algumas vezes. Se eu vejo que vocês nunca tiveram candidato à presidência, por exemplo. Sim, nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Então, por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa, eu vou trabalhar para eu chegar ao poder, e quando eu chegar ao poder eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir pra você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele.